Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer a correção daqueles exercícios da aula passada, tá? E após a correção, então, a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos, beleza? Vamos lá, então, para a nossa aula. Bom, a gente, então, eu deixei para vocês aqui essa atividade número 2, tá? Do em sala para vocês responderem, tá? Aula passada. Agora a gente vai responder ela de acordo com o que o exercício está pedindo para a gente, tá? Então, assim, ele está pedindo para a gente assim: releia a definição de excreção e responda por que as fezes não podem ser consideradas produto de excreção, tá? Então, pois as excretas são substâncias, tá? Que são extraídas, tá? Que foram extraídas do nosso organismo. Já as fezes são restos de alimentos que estão passando pelo nosso organismo para a absorção de nutrientes, tá? Não existe essa diferença muito grande. Dentro das fezes, tá, pessoal, ainda existe uma pequena quantidade de excreção que é excretada pelo nosso fígado, mas ela é considerada pouca se a gente comparar com, por exemplo, a urina, onde totalmente 90% dela é produtos de excreção. Beleza? Bom, dando continuidade lá então, agora a gente vai fazer a resolução do nosso teste, tá? Então, sobre o sistema urinário são feitas as seguintes afirmações. O rim armazena a urina, tá? 2. O rim é responsável por retirar substâncias prejudiciais do sangue. Verdadeiro, tá? Deixa eu apagar aqui. 3. A uretra conduz a urina para fora do organismo, tá? Então, resposta certa, letra D, tá? Número 2 e número 3. O rim, ele não armazena, tá, substâncias. O que ele faz? Ele apenas faz a parte de filtragem do nosso sangue, tá? E a uretra, sim, ela leva a urina para fora do organismo, beleza? Então, respondido aqui agora o nosso teste. Agora a gente vai lá para o nosso em casa para fazer também a resposta dessa atividade, tá? Número 1, né? Considere os seguintes órgãos já estudados: intestino delgado, pulmão, coração e rim. Em qual deles você espera encontrar menos alteração no sangue após a passagem deste órgão? Justifique a sua resposta, tá? Então, deixei aqui no quadro para a gente ver essa resposta, tá? Vou compartilhar com vocês. Aqui, então, tá? Então, a resposta certa ficaria o coração, pois ele impulsiona o sangue e não altera suas características. Diferente, por exemplo, do intestino delgado, onde a gente vai ter uma alteração na concentração, por exemplo, de açúcares, tá? E nutrientes, que o meu intestino está fazendo ali o processo de digestão. O pulmão, ele vai alterar o sangue em relação à concentração de gases que eu tenho lá no pulmão, né? O sangue ele vai chegar até o pulmão rico em gás carbônico e sair de lá rico em oxigênio, tá? O rim, ele vai chegar lá com uma quantidade de excretas, tá? E vai sair de lá com menos excretas, então quer dizer que o que acontece? Lá eu vou ter uma alteração nesse sangue, tá? E no coração não, o coração o sangue vai chegar lá com uma característica e vai sair com a mesma característica. A única diferença é que ele vai sair com maior pressão. Então, em relação à característica sanguínea, não vai ter alteração alguma, beleza? Respondido, então, aí o nosso em casa número 1. Agora a gente vai dar continuidade aos nossos
conteúdos, né? A gente estava trabalhando na nossa aula passada, falando sobre o sistema excretor. Então, os compostos nitrogenados, né? Então, a produção de energia nas células não acontece apenas por meio da transformação da glicose, como apresentado no bloco anterior. Os ácidos graxos, resultantes na digestão de lipídios e absorvidos no intestino delgado, e os aminoácidos resultantes da digestão de proteínas e absorvidos no intestino delgado, também são utilizados para a produção de energia. Tá? Essas duas últimas moléculas foram estudadas no módulo 3 como nutrientes construtores ou plásticos, tá? Papel de construir componentes das células. Porém, elas também são utilizadas como matéria-prima para a produção de energia. Tá? Então, além da glicose, tá? Como a gente já falou um pouquinho a respeito disso, os outros nutrientes também são utilizados pelo nosso organismo para a produção de energia. A gente chama isso de catabolismo. Tá? Por exemplo, quando eu estou em alguma atividade de exercício físico e meu organismo ele não tem mais a fonte de glicose, por exemplo, eu não tenho açúcar. Né? Antes da minha atividade física eu não consumi nada, por exemplo, um carboidrato, né? Não me alimentei com alguma coisa do tipo, e aí meu organismo está necessitando de energia. Tá? E aí o que ele faz para obter essa energia? Ele vai quebrar outras células, ele vai começar a obter energia através de outros tipos de moléculas. Tá? E que moléculas são essas? São os ácidos graxos e proteínas, tá? Através da quebra de aminoácidos. Tá? Por isso que é muito importante, durante uma atividade física, né, antes da atividade física e após a atividade física, a gente fazer ingestão de nutrientes, e principalmente de carboidratos e proteínas. Por quê? Durante a atividade física, a gente consome essas proteínas do nosso organismo, tá? E uma grande quantidade de carboidratos. Por isso que a gente tem que repor essa necessidade que o nosso corpo acabou de ter e utilizar dentro da medida do possível, tá? Então, essas duas últimas moléculas, né, elas foram estudadas no módulo 3, como eu falei para vocês, e para serem utilizadas na produção de energia, os aminoácidos passam por várias transformações, reações químicas. E nas células do fígado é formado um composto nitrogenado, assim chamado por ter elemento nitrogênio na sua composição, conhecido como ureia. Tá? A ureia é uma substância tóxica que não pode permanecer muito tempo na nossa corrente sanguínea. Quando o sangue passa pelos rins, a ureia é retirada com um pouco de água. Isso responde um dos nossos questionamentos feitos no começo do módulo. A urina não é um desperdício. A urina não é um desperdício de água. É uma forma do nosso organismo eliminar um composto indesejável. Tá? Então, pessoal, o que acontece? Durante a quebra de aminoácidos dentro do nosso organismo, né, quando a gente está fazendo lá a utilização de aminoácidos para a obtenção de energia, o nosso organismo ele acaba liberando uma grande quantidade de ureia. Tá? O que é a ureia? É um composto nitrogenado formado através da quebra desses aminoácidos, tá? Que vai ficar ali na nossa corrente sanguínea. Só que a ureia é um componente tóxico. Tá? Ele pode causar mal às nossas células. Tá? O que o nosso organismo faz? Esse sangue ele passa até os rins, onde essa ureia é filtrada, tá? E depois ela vai ficar como ácido úrico lá na urina, tá? Vai formar a nossa urina. E aí ela não fica mais tóxica. Por quê? Porque ela já passou por uma transformação, tá? E essa transformação a gente consegue armazenar por um longo período dentro da nossa bexiga. Por isso que a gente consegue armazenar a urina por um longo período, tá? Você deve estar se perguntando, professor, já que ela é tóxica, por que então, quando, por exemplo, ela é armazenada lá na minha bexiga, ela não causa nenhum mal para mim, tá? Porque a ureia, quando ela foi quebrada, ela foi reabsorvida pelo organismo nos rins, tá? E levada até a sua bexiga na forma de urina, ácido úrico. Esse ácido úrico, ele não é tão nocivo assim para o nosso organismo, tá? Isso não quer dizer que ele não seja, tá? Se a gente deixar um longo tempo exposto no nosso organismo, lógico que ele vai ter algum tipo de toxicidade, sim, tá? Mas isso a longo prazo, tá? Diferentemente da ureia, que seria a curto prazo, já poderia causar algum tipo de dano, tá?
Por isso que pessoas que fazem hemodiálise, elas acabam tendo uma grande concentração de ureia no sangue. Isso faz com que tenha um mau funcionamento também em outros sistemas, como o sistema digestório, sistema respiratório. Enfim, as pessoas começam a ter vamos dizer assim, uma menor, né, função daqueles sistemas. Tá? Por quê? Porque a concentração de ureia é maior no sangue. Né? Bom, vamos aqui agora no quadro Você Já Sabia, né? Outros compostos nitrogenados. Então, a ureia não é o único composto nitrogenado excretado pelos animais. Existe também a amônia e o ácido úrico. Porém, quando nos referimos às excretas, devemos sempre considerar alguns dos compostos nitrogenados. O tipo de excreta a ser eliminado tem muito a ver com o ambiente em que o animal vive. Por exemplo, a amônia é um composto nitrogenado altamente tóxico e que deve ser eliminado rapidamente. Para que isso aconteça, é necessário que uma grande quantidade de água, e, portanto, essa excreta está presente somente em animais que vivem em ambientes aquáticos. É o caso dos peixes ósseos e dos girinos. Tá? Então, os girinos e os peixes, eles excretam amônia. Tá? O NH3 aqui. Ó. Por que eles excretam amônia? Porque eles possuem uma capacidade muito grande de absorção de água. Consequentemente, eles conseguem excretar esse tipo de substância com maior facilidade. Tá? O segundo aqui, né, o outro tipo de coisa, então os animais terrestres secretam então a ureia ou ácido úrico. Tá? O primeiro exige pouca água para ser eliminado, enquanto que o segundo é o tipo de excreta que menos água requer. Tá? No quadro da página a seguir, você pode ver o tipo de excreta de alguns animais. Então, aqui a gente tem os mamíferos, né? Seria a ureia, tá? E os ácidos úricos aqui nas aves, insetos, répteis e gastrópodes terrestres. Tá? Esse ácido úrico aqui, ele é um ácido úrico diferente do nosso. Tá? Ele vai sair na forma de pasta, principalmente juntamente com as fezes dos répteis e das aves. Tá? Vocês já devem ter percebido, por exemplo, que frango, galinha ou outros tipos de aves, eles não têm um sistema excretor como o nosso, tá? Separado do sistema excretor que vai eliminar as fezes. Tá? Por quê? Porque a eliminação desse ácido úrico ele é feito juntamente das fezes. Tá? Então, nas aves, nos répteis e nos insetos, tá? O ácido úrico ele é liberado juntamente das fezes. Já nos mamíferos, né, alguns anfíbios, tubarões e alguns peixes ósseos, eles são eliminados da forma de ureia juntamente da água, que é o nosso caso. Beleza? Então, na maioria dos animais, existe um tipo de excreta principal, que é excretado em maior quantidade e um secundário. No nosso caso, nossa excreta secundária é o ácido úrico, como eu falei para vocês. Então, a ureia ela vai passar pelo rim, tá? E depois que ela passa pelo rim, ela vai ser excretado na forma de ácido úrico. Tá? E aqui nos animais ele é como a primária, tá? O ácido úrico ele já sai na forma só de ácido úrico, enquanto que a gente tem que transformar essa ureia em ácido úrico depois lá da concentração de água. Tá? E aqui a gente tem os níveis de toxicidade. Tá? O que é esse nível de toxicidade? A gente vai ter aqui, por exemplo, a amônia nos animais, né? Ela é muito tóxica. Só que o que acontece? Ela acaba sendo diluída pela concentração de água, então ela acaba se tornando menos tóxica. Se a amônia ela fosse, por exemplo, né, excretada em mamíferos ou em aves ou répteis, ela seria muito mais tóxica. Por quê? Porque a gente não está em contato direto com a água, tá? Com exceção lá dos golfinhos e baleias, né, por exemplo, que vivem em ambiente aquático, né? Esses outros mamíferos e os outros répteis e aves, tá? Teriam um grande problema se a excreta fosse amônia, tá? E aqui a gente tem, por último, o ácido úrico. Por que o ácido úrico ele é o menos tóxico para esses organismos? Né? Ele consegue ficar em concentrações muito altas no organismo desses animais, a ponto de não precisarem da água para sua excreção. Inclusive, alguns répteis, né, que vivem em ambientes desérticos, eles excretam
esse ácido úrico na forma de pasta, tá? Da quantidade de água que esse animal ele tem que reaproveitar, ele não pode perder excretando esse tipo de excreto. Então, ele se adaptou de uma forma que ele não precise perder água para fazer a excreção dessa substância nitrogenada, né? E aqui a gente vai ter independência da água, né? Quanto mais tóxico, menor a independência da água, tá? E quanto mais tóxico, menos tóxico, maior a independência da água, tá? Então aqui ó, o ácido úrico ele é mais independente da água do que, por exemplo, a amônia, que é muito dependente da água. Por quê? Porque ela é uma substância tóxica, beleza? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as outras funções do sistema urinário, né? Então, o sistema urinário ele exerce um papel importante no controle de composição química do sangue, né? Como a gente falou, para extrair, por exemplo, uma concentração de ureia. Os rins podem ser considerados os executores da filtração, enquanto que o néfron costuma ser chamado de unidade de filtração. Os demais órgãos são vias de passagem da urina. Na medida em que os rins ajudam a controlar a quantidade de água no corpo, eles também regulam o volume de água no sangue. Indiretamente regulam a pressão sanguínea. Quanto maior o volume de sangue nos vasos, maior a pressão sanguínea. Tá? Vou explicar para vocês o que acontece. Não sei se vocês têm algum familiar que é hipertenso em casa. Minha mãe é hipertensa, tá? E ela faz uso de medicamento. Esse medicamento, se vocês tiverem algum conhecido de vocês, observem lá. Ele é um diurético, tá? Ele é a base de algum tipo de diurético. Por quê? Para diminuir a pressão sanguínea, tá? Os médicos receitam esse remédio, tá? Para que a pessoa possa ir ao banheiro mais vezes e, com isso, o rim dela vai trabalhar mais, vai extrair essa água, tá? E essa água ela vai fazer menos pressão nos vasos sanguíneos, diminuindo a pressão dessa pessoa. Eu gosto de usar de exemplo, tá, para vocês, como funciona a pressão sanguínea. Tá? A pressão sanguínea ela funciona como se fosse uma torneira com uma mangueira. Tá? Quanto mais eu abrir a torneira, maior vai ser a pressão lá dentro dessa mangueira, certo? Se eu ficar segurando a ponta dela, ela vai exercer uma função ali, e se eu for abrindo aos poucos, o jato de água vai ser maior, vai? E se eu deixar a mangueira toda aberta, o que acontece com esse jato d'água? Ele vai diminuir, não é isso? Quando você vai lavar a calçada, quando você vai lavar um carro, você tem que ver o jato de água que você prefere. Se eu prefiro, por exemplo, tirar uma sujeira que está mais grudada no chão, eu deixo o jato menor para que a pressão seja maior. Tá? Isso também funciona naquelas máquinas VAP, que a gente chama, né? Que tem um motorzinho que a gente liga, a gente regula a quantidade de água que sai ou que entra. Tá? O que acontece? Os nossos vasos sanguíneos funcionam da mesma forma. Tá? A bomba seria aqui o coração, tá? Eu estou lá regulando conforme a necessidade. Tá? Só que algumas pessoas, tá, possuem essa pressão sanguínea aumentada devido a uma quantidade maior de batimentos cardíacos que elas possuem. E para diminuir a pressão, o que a gente faz? A gente diminui a concentração desses líquidos. Tá? E a gente já viu que o sangue, por exemplo, né, ele é composto aí mais de 80% de água. Se eu diminuo a concentração de água no meu sangue, eu estou diminuindo também a pressão dos vasos sanguíneos. Por isso que os rins eles exercem uma função, uma segunda função, né, no caso aqui, dentro da regulação da pressão sanguínea dessas pessoas. Beleza? E agora a gente vai dar continuidade aqui falando sobre esse tipo de coisa, né? Então, além disso, nossa urina é ligeiramente ácida, pois os rins também ajudam a regular o grau de acidez do nosso sangue, retirando algumas substâncias que provocam o seu aumento. Portanto, os rins garantem que substâncias importantes não sejam eliminadas em condições normais de saúde, ao mesmo tempo que ajudam a regular a quantidade de água e sais dissolvidos no plasma sanguíneo. Essas funções dos rins explicam o uso da urina como indicativo de saúde dos pacientes, por meio de sua análise. É possível identificar a existência de algumas substâncias e associá-las a doenças como diabetes, quando o açúcar do tipo glicose é excretado. Tá? Isso aqui é muito comum durante um exame de urina. Tá? Se o médico pediu, ele quer saber lá a concentração de sais, a concentração de açúcar, que ele pode encontrar ali dentro da urina. Tá? Algumas pessoas conseguem fazer esse diagnóstico de forma natural,
Como assim, professor? Às vezes a pessoa vai no banheiro, tá? E aí acaba caindo algumas gotas ali, e essas gotas, tá, de urina acabam atraindo formiga. Se chegar a ponto de atrair formiga no banheiro, tá? Isso quer dizer que essa pessoa ela está com algum problema, e um desses problemas pode ser o diabetes. Por quê? Ou ela consumiu uma concentração muito alta de açúcar, ou seu organismo não está dando conta de fazer com que esse açúcar entre dentro das nossas células, tá? E o hormônio responsável para isso, para que o açúcar entre nas nossas células, é a insulina, tá? Então, um dos problemas relacionados à diabetes está em relação a isso, a quantidade muito alta de açúcar na urina. Tá? Por isso que o médico ele sempre pede exame de urina, exame de fezes e um exame de sangue para poder diagnosticar alguma coisa, né? Se não tiver relacionado ao sangue, né? O número de plaquetas, o número de hemácias, o número de leucócito, ele pode olhar na urina, verificar, por exemplo, se está tendo algum tipo de alteração também. Tá? Nefrologia e urologia, né? Então, a área da medicina que trata os sistemas urinários masculino e feminino, bem como o sistema genital masculino, é a urologia. E o estudo da anatomia e da fisiologia dos rins é feito pela nefrologia, tá? Só por uma questão aqui de curiosidade. De olho agora, né? Na transpiração. Não são apenas os rins que eliminam ureia, água e sais do nosso corpo. As glândulas sudoríparas da pele também o fazem pelo suor. Tá? Durante muito tempo ensinou-se que o suor era uma forma de excreção, mas a quantidade de excretas nesse líquido é tão pequena quando comparada à da urina, que não deve ser assim considerado. Por outro lado, a eliminação da água pelo suor é importante, principalmente porque ajuda no controle da temperatura do nosso corpo. Quando transpiramos, a água evapora e rouba calor da nossa pele, diminuindo a temperatura do corpo. Lembre-se, somos animais homeotérmicos, ou seja, possuímos temperatura corporal constante. Tá? Então, além dos rins, né, além do nosso sistema urinário fazer a excreção de ureia e água e sais minerais do nosso corpo, as glândulas sudoríparas também fazem esse tipo de excreção. Lógico, em concentrações muito menores do que lá os rins fazem, mas elas também têm essa função. Tá? Só que a função primária das nossas glândulas sudoríparas é fazer o controle de temperatura do nosso organismo. Tá? De forma? Através da transformação do calor, onde a transferência de calor. Nosso calor, por exemplo, calor corporal transfere para o nosso suor, o suor absorve esse calor, evapora, tá? Diminuindo, então, o calor do nosso corpo. Acho que até a gente fez, no ano passado, uma experiência do tipo, onde a gente molhava uma mão e deixava a outra seca na frente do ventilador. Tá? A mão que estava molhada, ela ficava gelada com mais rapidez do que a mão seca. Por quê? Porque a água, ela rouba o calor da minha mão e evapora, enquanto que a mão seca não tem essa água para roubar o calor e ela vai demorar mais tempo para diminuir a temperatura. Tá? Então, isso é muito importante dentro da nossa classe, que são os homeotérmicos, que possuem temperaturas corporais internas constantes. Por quê? Se a gente aumentar muito a nossa temperatura, o que acontece com as nossas células? Elas começam a entrar em colapso, a morrerem. Por quê? Elas têm que trabalhar ali entre 36 graus e 37, né? 36 graus e meio, mais ou menos, ali é a temperatura ideal do nosso corpo. Passou disso, quer dizer que o quê? Quer dizer que a gente está tendo algum problema, está tendo alguma febre, algum tipo de infecção, tá? Então, o nosso corpo não está legal. E quando a gente faz algum tipo de atividade física, a gente corre, ou faz algum tipo de atividade que a gente vai exercitar muito tempo os músculos, o que acontece? Quando a gente está fazendo exercício, a temperatura aumenta, tá? E a gente tem que dar um jeito de fazer essa temperatura voltar lá para os 36 graus e meio. E é através das glândulas sudoríparas que a gente faz isso. E em quebra, a gente já está ali fazendo uma excreção de ureia, tá? Sais e alguns sais do nosso organismo, juntamente da água, e que fica dissolvido tudo isso, lógico. Beleza? Agora a gente vai aqui para o nosso teste número 2, tá? Eu vou deixar para vocês como tarefa de casa, e o em casa número 2, tá? Vou ler aqui com vocês o em casa, é bem simples, né? Suponha que você tenha comido uma porção de frango na última refeição.
O nitrogênio presente em um dos aminoácidos que compõem a proteína desse alimento percorre um caminho até chegar à urina e ser lançado fora do corpo. Descreva nesse trajeto, citando os seguintes sistemas estudados até o nosso curso: digestório, cardiovascular e urinário. Tá? Então é só fazer lá por onde esse aminoácido percorreu até chegar no sistema urinário. Como que isso aconteceu para que ele chegasse até o sistema urinário. Beleza, pessoal? Nossa aula vai ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida a respeito do conteúdo, eu estou à disposição de vocês. Para quem ainda não me entregou as atividades do Em Casa, eu vou receber até o dia 31, tá? Então, vamos lá fazer. Para quem está assistindo minhas aulas todo dia, já recebi da maioria da série de vocês, já recebi já essas atividades, mas para quem não me entregou, por favor, façam, tá? Está valendo nota lá também. Beleza? Pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Até a próxima. Qualquer dúvida, estou à disposição de todos vocês. Grande abraço e até mais.